Gabriel Veneno, a joia que não pode ser vista. É essa a impressão que nós temos desse jovem atleta que não pode ser visto no sub-17, no sub-16, no profissional. Ele não pode entrar 5, 10, 15, 20, 30 minutos em uma partida do time profissional. E aí eu falo para vocês, qual é a diferença do Atlético para Palmeiras, para Flamengo, para o Santos, que são clubes formadores? Nesses clubes, os caras com 16 anos, 19, 18, 17, eles já estão figurando no profissional, como é o caso daquele jogador que jogou a partida da final da Libertadores. Ele tinha 20, 21 anos no máximo e já estava em campo disputando simplesmente uma final de Libertadores. Enquanto o Atlético, se o cara tiver 25 anos e veio da base, ele ainda é tido como promessa. O que acontece? Eles têm medo de queimar o jogador e esse medo atrapalha o desenvolvimento do mesmo. Porque se o cara nunca tiver a responsabilidade de jogar uma grande partida, ele nunca vai conseguir desempenhar o seu futebol máximo e a gente vai sempre ficar com aquela esperança, como foi com o Caleb, como foi com o Savinho, que fizeram aquela cagada, subiram quando não deveria, e aí colocaram na fogueira, e o São Paulo usou ele mal usado, não sei o que, vendeu, e aí ele explodiu depois. Como foi Caleb e tantos outros que passaram por esse clube e que eram tidos como promessa. E no final não vingou como o esperado. E isso também assombra o Gabriel Veneno. O que pode estar acontecendo? Será que o Gabriel Veneno já foi vendido e ele não pode ser utilizado por isso? Não sei, fica o questionamento, fica para quem puder buscar essa informação, porque algo tem que explicar. Esse cara não tem condições de jogar 10 minutos, não tem condições de jogar 5 minutos no profissional. Quando que ele vai jogar? Quando ele vai ter forma física para poder entrar e performar com os titulares? E agora, por falar em titular, vamos falar aí da notícia do dia, que é o interesse do Palmeiras no zagueiro Lianco. Parece que o Palmeiras gostaria de contar com o Lianco para formar uma dupla, um trio na verdade, de defesa com o Gustavo Gomes e com o Nino, que jogou no Fluminense, talvez também estaria sendo contratado pela equipe do Palmeiras. Uma das coisas que ajuda o Palmeiras nessa negociação é o fato daquela briga do Lianco com a torcida do Atlético. Essa briga fez com que o Lianco tivesse interesse em sair do Atlético. Claro, não vai sair de graça, o Palmeiras vai ter que desembolsar um valor. E se for um valor bom, talvez seja interessante para o Atlético, já que a gente não sabe como vai ficar o clima quando ele voltar a jogar com a torcida. Um erro pode ocasionar uma confusão. Então, assim, pensando do ponto de vista técnico, tático, emocional, talvez seja interessante que o Atlético concretize essa venda. Claro, pelos valores certos, sem receber jogadores ruins em troca. Se o Palmeiras quiser mandar o Rafael Veiga, o Aníbal Moreno, aí a gente pode até aceitar. Mas se quiser mandar joia da base, Flaco Lopes não, Flaco Lopes é bom. Mas esses jogadores aí que a gente não interessa, esses jogadores que o Palmeiras não quer, como o Carlos Miguel, por exemplo, o Atlético não pode aceitar, como aceitou o Patrick, Gabriel Menino e o Caio Paulista. Então, assim, o Atlético não pode mais aceitar migalhas do Palmeiras. E por falar em migalhas, o Atlético vai ter que construir um elenco para 2026 baseado em migalhas dos outros clubes. O que eu quero dizer com migalhas? Eu quero dizer o seguinte: o Atlético vai ter que olhar para o mercado sul-americano e ver jogadores que não vão ser utilizados pelos seus respectivos clubes. Como é o caso do Flamengo, tem Michael, Cebolinha, Bruno Henrique, o próprio Rafael Veiga que eu citei. Então esses jogadores podem vir a ser contratados para poder ajudar a reformular o elenco do Atlético. E o Atlético também deve perder algumas peças. O Hulk, o Lianco agora, Alonso, Scarpa. Então o Atlético vai começar a remontar um time. Isso pode fazer com que o Atlético demore para engrenar na próxima temporada, já que esses jogadores vão vir de outros clubes, vão vir de outros tipos de jogo, de outros aspectos táticos, e até eles entenderem a ideia do São Paulo, pode ser que demore um pouco mais. Então o Atlético vai passar um pouco de aperto, já que o Atlético também não vai utilizar o time titular no Campeonato Mineiro. Então vai demorar ainda mais para poder acertar, e aí eu não sei como vai ficar. E por falar em técnica, tática, treinador, o Hulk ontem detonou o Sampaoli, assim, foi uma fala muito enfática.
Claro, com todo respeito, sem deixar explícito, né, o descontentamento com o Sampaoli, mas para quem sabe ler, um pingo é letra. E esse pingo parece nos levar ao seguinte: o elenco atleticano, os vestiários, né, os jogadores do vestiário, não estão contentes com a forma que o Atlético está jogando e também não estão contentes com o esquema do Jorge Sampaoli. Aí eu deixei aqui mais cedo, se você não viu, veja aqui agora aí no meu canal aí, um vídeo onde eu falei o seguinte: o Jorge Sampaoli tem todos os defeitos do mundo, mas eu tenho certeza que ele não queria jogar com 3 zagueiros, não faz parte do feitio dele. Ele não queria ter que tirar o Dudu e colocar um outro jogador inferior como é o Biel. Ele sempre gostou de ter pontas velozes e a gente não tem essas peças no elenco. Vai ter agora com a volta do Coelho, ó, o celular tá caindo. Com a volta do Coelho a gente vai passar a ter uma peça a mais, né, para ter essas características. Ou seja, o Sampaoli tá queimando jogador, tá queimando esquema tático, tá se queimando com a torcida. Por quê? Porque ele não tem as peças capazes de fazer o que ele quer em campo. Ele não consegue colocar em campo o que ele quer, por isso não tem as peças. Talvez no próximo ano, com as peças que ele gosta chegando, ele vai apresentar um futebol melhor. Mas, repito para vocês, se a cúpula do Atlético não for trazer as peças que encaixam na ideia de jogo do Sampaoli, é melhor demiti-lo agora, para começar um trabalho novo. Se eles verem que não vão ser capazes de atender os anseios do treinador, é melhor mandar embora agora e trazer um treinador que consiga fazer alguma coisa com esse elenco e com o perfil de contratação que eles vão conseguir. Agora, se prometer para o Sampaoli que vai trazer as peças dele, tem que trazer, mas tem que trazer conforme ele falou, porque se ele quer 4 pontas velozes, você traz 2 velozes e um meia boca, não vai dar certo. Então, é o seguinte, 2026 promete, ou nós vamos rumo à glória, ou nós vamos, rumo ao inferno. Ou o Atlético vai ganhar alguma coisa ou vai cair, porque é uma situação que está deixando o torcedor preocupado. Reformulação, vai ter dinheiro, vai trazer quais peças, então é rabo. Mas é isso, por hoje é só.